Vamos visualizar agora os arquivos de configuração do projeto. Estou aqui com o projeto aberto no NetBeans, então eu vou aqui primeiramente em pacotes de código-fonte. Aqui no pacote padrão eu tenho o arquivo de configuração do Hibernate, tá? Então aqui no arquivo hibernate.cfg.xml é necessário que você realize o mapeamento dos VOs, tá, que estão sendo utilizados no projeto. Tá? Então aqui eu estou utilizando alguns VOs do módulo cadastros base. Ok? Então eu tenho que mapear todos esses VOs que estão sendo utilizados. Eu estou usando aqui alguns VOs também do bloco financeiro, aliás, do bloco tributação. Tá? Então esses VOs têm que ser mapeados aqui nesse arquivo de configuração. E finalmente aqui os VOs do módulo contratos. Tá? Então você deve mapear todos os VOs que estão sendo utilizados aqui no projeto. Esses VOs eles estão aqui dentro dos pacotes com T2TIRP contrato Java, com T2TIRP cadastro Java e com T2TIRP tributação Java. Tá? Então são todas essas classes que nós estamos mapeando. Ok? Um outro arquivo de configuração do Hibernate é o hibernate.properties. Tá? Nesse arquivo você vai configurar o driver do banco de dados. Tá? No nosso caso aqui nós estamos utilizando o driver do MySQL. A URL do banco de dados. No caso aqui nós estamos utilizando o banco de dados na máquina local. O nome do banco de dados é o banco de dados contratos. Tá? Onde nós já visualizamos ali anteriormente, né, as tabelas desse banco de dados. Então nós temos aqui o banco de dados contratos. Ok? O nome do usuário que tem acesso a esse banco de dados, no nosso caso aqui é o usuário root, e a senha desse usuário. No caso aqui também a senha é root. Tá? Então caso você tenha um usuário e senha diferentes, né, você deve alterar esses dados no seu projeto. Ok? Bom, um outro arquivo de configuração que nós temos, você pode acessar aqui pela aba arquivos, tá? Nós temos aqui o arquivo build.xml e temos aqui também dentro da pasta nbproject o arquivo project.properties, tá? As alterações que foram realizadas nesse arquivo, isso tomando como base o módulo cadastros base, foram as seguintes. Nós incluímos aqui nesse arquivo project.properties alguns atributos, tá, que identificam a localização de determinadas classes. Por exemplo, aqui eu tenho o atributo class client padrão. Tá? Esse atributo ele vai indicar para mim o que? A localização das classes que estão no pacote padrão cliente. Ok? Que no caso aqui é o com T2TIRP.padrão.cliente. Eu tenho aqui também um atributo class Java padrão. Da mesma forma ele vai indicar onde estão localizadas as classes desse pacote. No caso é com T2TIRP padrão. No caso aqui não é cliente, tá? É o padrão Java. Já vamos realizar essa alteração, ok? Então aqui dentro desse pacote nós temos aqui a classe constantes, ok? Eu tenho aqui também o atributo class Java cadastros, tá? Que vai indicar para mim aonde estão localizadas as classes do módulo cadastros base, ok? Então eu tenho aqui o com T2TIRP cadastros Java. Eu tenho aqui também o atributo class Java tributação, que vai indicar para mim onde estão as classes, né, nos casos os VOs, lá do bloco tributação. Eu tenho também o atributo class Java contratos, aqui ele indica onde estão localizadas os VOs, né, localizados os VOs do módulo contrato. E também as classes, né, que irão ser utilizadas pela aplicação no lado cliente. Então aqui o atributo class client contratos. Então essas classes estão aqui no pacote com T2TIRP
contratos cliente. Ok? Esses atributos que foram definidos aqui no arquivo project.properties, eles estão sendo utilizados aqui no arquivo build.xml. Ok? Então aqui nós temos o procedimento para a criação do arquivo t2tirp cliente.jar, que é o arquivo que vai descer na aplicação do lado do cliente. Tá? Então aqui nós primeiro temos que assinar os jars que são utilizados no projeto. Tá? Primeiramente aqui nós temos as bibliotecas do OpenSwing, né, os jars que são utilizados pelo OpenSwing, no caso os jars que são utilizados pelo lado do cliente. Temos aqui o jar do look and feel que nós estamos utilizando. Temos aqui também os jars da biblioteca que faz a integração do sistema, né, do módulo gestão de contratos com o OpenOffice. Tá? Então essas bibliotecas que nós estamos visualizando aqui, elas são utilizadas para realizar a integração entre o sistema, né, para chamar o template lá do contrato e alterar os dados, como nós já vimos lá no tour do sistema. Ok? Depois nós vamos ver com mais detalhes como utilizar essas bibliotecas. Ok? Logo após eu tenho que realizar a assinatura desses arquivos jars e logo depois criar o arquivo t2tirp cliente.jar. Ok? Então aqueles atributos que nós vimos lá no arquivo project.properties, eles estão sendo utilizados aqui na criação desse arquivo. Então nós temos aqui o class Java cadastros, tá? Onde nós vamos copiar todos os dados, todas as classes que estão nesse pacote para uma pasta temporária para gerar esse arquivo t2tirp cliente.jar. Ok? Da mesma forma nós iremos copiar as classes lá do pacote cliente padrão. Também vamos copiar os arquivos de recursos, né, que são os arquivos XML utilizados pelo OpenSwing. Vamos copiar também os VOs lá do bloco tributação. Tá? Copiar também os VOs do módulo contrato. As classes que ficam do lado do cliente, no pacote cliente, né, com t2tirp contratos cliente. Nós temos que copiar também para essa pasta temporária para gerar esse arquivo. Temos que copiar aqui algumas imagens. No caso aqui nós temos uma pasta imagens, onde são imagens utilizadas no sistema. Tá? Aqui nós temos apenas uma imagem, que é a imagem contrato.jpg. Essa imagem aqui ela está sendo mostrada lá no botão onde o usuário, o botão que o usuário utiliza para gerar, né, através do template, o contrato. Ok? E logo depois eu tenho aqui também a cópia dos modelos do contrato. Tá? Então eu preciso copiar esses modelos, né, para incluir no arquivo t2tirp cliente.jar para que o usuário utilize lá no lado, na máquina local, né, no lado do cliente, no lado da aplicação cliente. Ok? Logo depois realizada a geração desse arquivo. Tá? Bom, então dessa forma nós visualizamos os arquivos de configuração do módulo gestão de contratos.